Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço ao desembargador Prudente pelo convite e ao doutor Pedro Felipe pela oportunidade de estar aqui também, que me transmitiu o convite. Né? É uma grande honra falar na SMAF. Eu acho que esse papel acadêmico da SMAF tem que ser ressaltado mesmo pelo tribunal, então é uma grande honra estar aqui nesse momento para falar para vocês sobre um tema que me inquieta desde o tempo de faculdade. Porque, desde o tempo de faculdade, eu vejo a discussão sobre o caráter deontológico dos direitos sociais. Então, quando eu me tornei juíza, que eu tive a oportunidade de trabalhar na prática com os direitos sociais, eu realmente vi que existe um problema de cumprimento de obrigatoriedade dos direitos sociais. Né? Só a título de introdução ao tema, eu quero falar, inicialmente, eu queria falar, só a título de introdução, sem maiores delongas, sobre o surgimento dos direitos sociais. Porque os direitos fundamentais de primeira geração, eles surgiram num momento muito específico, com uma demanda muito específica. Os direitos de primeira geração, que são os direitos fundamentais clássicos, individuais, eles surgiram como contraponto ao Estado absolutista. Então, naturalmente, que o objetivo dos direitos fundamentais, e foi falado aqui mesmo hoje da Carta Magna, era impor limites ao poder público, era impor limites ao Estado, era garantir a esfera de liberdade do indivíduo. Então, de um lado, se protegia uma esfera de liberdade do indivíduo, e cada um por si, e, de outro lado, o objetivo em relação ao Estado era conter a atuação do Estado. Era garantir que ninguém fosse preso sem devido processo legal, era garantir que ninguém fosse tributado sem uma lei anterior que previsse aquele tributo, enfim, garantias de proteção contra o Estado, de proteção do indivíduo contra o Estado. Essa era a lógica, era o formato dos direitos individuais no seu nascedouro. Uma proteção do indivíduo contra o Estado. Essa era a lógica do direito individual de primeira geração. Todavia, essa proteção desses direitos individuais, do indivíduo contra o Estado, não se mostrou suficiente para uma sociedade que desse dignidade às pessoas. Nunca houve um período de tanta exploração do homem pelo homem como aquele período da Revolução Industrial, aquele período pós-declaração de direitos fundamentais. Surgiu a necessidade de uma nova geração de direitos, que são os direitos sociais. E esses direitos sociais, e aí eu acho essencial que se analise essa questão funcional, o aspecto funcional dos direitos sociais, porque eles funcionam, eles rompem com a lógica inicial dos direitos individuais. Enquanto os direitos individuais se focavam no indivíduo contra o Estado, os direitos sociais pressupõem um direito de uma coletividade e pressupõem a atuação do Estado. Então, enquanto os direitos fundamentais exigiam uma postura abstencionista do Estado, os direitos sociais exigem que o Estado atue, que o Estado forneça saúde, que o Estado forneça educação, e não mais naquela perspectiva individual, mas na perspectiva coletiva da sociedade. Né? Então, por que eu estou insistindo nesse tema? Porque é essencial que a gente entenda que os direitos sociais, eles não se encaixam naquele modelinho inicialmente pensado que deu origem, inclusive, ao nosso processo civil hoje. O processo civil na perspectiva de partes que litigam para dizer quem tem razão, ou A ou B. Né? Essa perspectiva foi a perspectiva inicial, né, baseada nesse sistema, nessa lógica individualista. Né? E aí, quando eu tomei posse, eu percebi muito, eu tenho 12 anos como magistrada, e nesses 12 anos eu vi claramente uma mudança no tratamento dos direitos sociais. Eu mesma fiz essa designação e classifiquei em 3 fases o momento de atuação, a forma de tratamento dos direitos sociais. Inicialmente, eu acho que vocês viveram essa experiência, pelo menos os que têm esse tempo. Alguém pedia um medicamento, pedia uma vaga de UTI, fazia algum pedido que exigia uma política pública de retaguarda. A resposta dos entes públicos era, inicialmente, nessa primeira fase, nessa fase negativa, eram sempre argumentos. Não, porque essas normas que garantem esses direitos sociais são normas programáticas, elas não têm efetividade imediata. Elas dependem de uma política pública para viabilizar. Então, elas são assunto do Executivo, são assunto do Legislativo, mas não são assunto do Judiciário. Quando não era esse argumento, era um argumento da reserva do possível. A reserva do possível, porque por conta da reserva do possível não era possível ao Judiciário, já não poderia garantir aquele direito social.
Então, essa fase inicial, que eu chamei de da fase negativa, era quase que retirando o caráter deontológico dos direitos sociais mesmo. Como se ele não fosse assunto judiciário e como se ele não tivesse previsto na Constituição como direito. Né? Mas, depois de um tempo, talvez motivados pelo fato de terem sido deferidas muitas liminares e medicamentos e tudo mais, eu realmente percebi uma segunda fase no tratamento judicial dos direitos sociais. Então, eu comecei a perceber que a defesa do poder público já era diferente. Porque antes, ele simplesmente, prima facie, antes até de se estabelecer a discussão sobre o direito, ele já levantava a bandeira da reserva do possível e já levantava a bandeira das normas programáticas. Sequer havia uma discussão sobre se realmente aquele direito era devido, se realmente era impossível fornecer aquele medicamento, sequer havia uma discussão sobre isso. Num segundo momento, que aqui eu chamei de reativo, né, eu já percebi o poder público apresentando razões. Então, hoje, eu vejo tanto assim que o próprio Conselho Nacional de Justiça criou os NATs, né, os Conselhos de Apoio Técnico. Porque hoje alguém pede um medicamento, eu mando ouvir a União já responde, não, esse medicamento está fora da tabela porque não há comprovação de efetividade. Esse medicamento pode ser substituído por outro que tem um custo menor. Certo? Então, hoje, pelo menos, a discussão a respeito dos direitos sociais já é uma discussão democrática, já se discute o direito social. Embora, em muitos casos, para negá-lo, mas, pelo menos, já há uma discussão a respeito. É devido ou não é devido? É cabível ou não é cabível? Então, eu considero que, dessa primeira fase para essa segunda fase, que é o que nós estamos vivendo hoje, eu considero que houve um grande avanço, porque há discussão, há apresentação de argumentos para que o juiz se convença ou não se é devido ou não é devido àquele direito. Essa fase eu estou chamando de uma fase reativa. E queria propor hoje para vocês uma terceira fase, que é uma fase que eu chamei aqui de construtiva. Porque os direitos sociais, toda essa ruptura que ele significou, que esses direitos significaram em relação aos direitos individuais de primeira geração, tem uma característica que eu considero muito gritante e extremamente importante na forma que a gente vê o processo judicial brasileiro. Porque nesses direitos sociais, em regra, não existe grande controvérsia contra o mérito. Ninguém que senta numa sala de audiência para discutir o direito à saúde vai dizer que a pessoa não tem direito à saúde, que ele não tem direito à vida. A grande controvérsia, em verdade, não é quanto ao mérito, mas sim como fazer valer aquele direito. A controvérsia não é qual é o direito, a controvérsia é como cumpri-lo. Então, a grande controvérsia não é se a pessoa tem direito a receber um medicamento para combater o câncer. A grande controvérsia é quem vai pagar essa conta e qual vai ser esse procedimento para fornecimento. Essa tem sido, eu percebi que essa sempre era a discussão. E daí eu proponho uma mudança de perspectiva. Quer dizer, uma substituição de uma lógica adversarial, porque a lógica adversarial é muito própria de sujeitos individuais que se contrapõem, de forma que o direito de um exclui necessariamente o direito do outro. Se eu disser que A é credor, é porque o B é devedor. Nos direitos sociais, não. O fato de alguém ter saúde, além de significar que toda uma categoria tem saúde, o Estado, o município e a União que sentam na mesa de audiência, todos são unânimes em dizer, nós gostaríamos de fornecer saúde. É a intenção do Estado, nós estamos aqui para isso. Nós só não sabemos como. Então, a lógica dos direitos sociais é uma lógica diferente da lógica dos direitos individuais. Sendo diferente, embora ambos tenham um caráter deontológico, evidentemente, sendo diferente, eu gostaria de propor uma mudança de paradigma, de uma lógica adversarial para uma lógica comunicativa. Mas como implementar essa lógica comunicativa? Nós não estamos acostumados. Chega o processo, a gente manda ouvir a outra parte sempre diz que é contra o pedido, nós ouvimos aquela e decidimos dando razão a um ao outro. Essa é a lógica do nosso processo judicial, normalmente. Houve uma experiência no Piauí que mostrou mais ou menos um caminho viável para fazer isso. Existia uma ação, existe ainda, porque até hoje ela está lá há 10 anos ainda rolando, mas enfim. É uma ação uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal, que discute o seguinte problema. Teresina, ela é uma cidade que fica na margem de um rio que divide o Piauí do Maranhão. Então, ela é uma cidade que tem muito serviço médico público, de boa qualidade. Então, vários estados, pacientes de vários estados recorrem ao Piauí para serem tratados pelo SUS de Teresina. Isso era um problema, porque gerava, além de sobrecarregar o SUS de Teresina, gerava um custo altíssimo, né? Isso acontecia principalmente com os pacientes do Maranhão.
E aí Teresina começou a recusar o atendimento. Então, os pacientes do Maranhão chegavam para serem atendidos, principalmente pacientes oncológicos, e aí Teresina negava o atendimento e eles voltavam para casa, eram obrigados a voltar para casa. Mas não voltavam para casa, iam na Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da União ajuizava ações individuais, e aí eu recebia assim, uns 100 por mês, ações individuais para tratamento dos pacientes do Maranhão. Os juízes sempre concediam a liminar e os pacientes do Maranhão eram tratados em Teresina. Muito bem. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação dizendo isso, dizendo, olha, Teresina não pode negar o atendimento para os pacientes do Maranhão porque o SUS é nacional. E Teresina respondia, olha, nada contra atender todo mundo que precisa, mas eu preciso ser remunerado por esse serviço e o Maranhão não me remunera pelos pacientes dele. Depois de muita discussão, nós resolvemos sentar numa mesa todos e discutir, afinal, como resolver o problema. Porque isso já se tentou de tudo. O Maranhão tentou levar os pacientes para São Luís, eles não iam, enfim. Mas o certo é que a União veio para a audiência, e a União já tinha feito várias audiências tentando entrar no acordo, entre os dois estados. E a União disse, olha, existem 2 problemas para os pacientes do Maranhão serem tratados do Piauí. O primeiro é um problema de capacidade. Se todos que recorrem ao Teresina fossem atendidos, o sistema público de Teresina não aceitaria. Não conseguiria absorver todos os pacientes. E o segundo é um problema de organização. Vocês não conseguem documentar os pacientes de forma que a gente saiba qual é realmente o número de excesso que Teresina está recebendo de pacientes para a gente poder pagar essa conta. Eu até me disponho, e isso foi dito na mesa de audiência, a União Federal até se dispõe a zerar essa dívida e vocês começarem um novo diálogo daqui para frente, mas tem que ser resolvidas essas pendências anteriores. E aí, nessa audiência, nós decidimos tentar, então. Então, foram feitos 2 cronogramas. Um primeiro cronograma tentaria resolver o problema da desorganização. Então, foi estabelecido um prazo para a criação de um sistema informatizado de referenciamento de pacientes, em que os pacientes que fossem tratados em Teresina viessem referenciados, e aí não haveria controvérsia sobre qual era o número e de onde viriam. E o segundo era o problema de capacidade de atendimento. E aí, nessa mesma audiência, a União Federal falou, olha, vocês são tão desorganizados, ela falou a respeito do poder público, que teria uma máquina de radioterapia, que é o mais caro em tratamento de câncer, para vir para Teresina, e não vem mais porque não tem onde colocar. Sendo que nós temos um hospital federal aqui. Aí aquela luz acendeu, disse, vamos convidar o Hospital Federal para vir aqui, para ver se ele pode receber a máquina de radioterapia? E assim foi feito, foi marcada uma outra audiência. O Hospital Universitário foi convidado, e nessa audiência foi perguntado a ele se ele não poderia abrir esse serviço de oncologia para ampliar a capacidade de atendimento em Teresina e receber o aparelho de radioterapia. Surpreendentemente, o Hospital Universitário disse, podemos, a gente tinha esse plano de fazer isso aqui há alguns anos, mas diante da necessidade, pedimos um prazo de 1 ano para abrir esse serviço de quimioterapia e cirurgia de forma a receber o aparelho de radioterapia. E aí foi tudo assinado, foi feito um cronograma, até tal dia, sistema informatizado, até tal dia vai ser inaugurada a instalação física do Hospital Universitário, e aí foram feitos 2 cronogramas. Um dia eu estava na minha sala, muito tranquila, chega o diretor do Hospital Universitário. Aí eu pensei, ele vai dizer que não tem dinheiro para fazer o Hospital Universitário, para fazer a ala oncológica. Ele se comprometeu, mas não tem dinheiro, que não é sempre esse o argumento. Aí ele entrou na sala, eu diga, doutor, qual é o seu problema? Ele, não, é porque eu já estou com todo o dinheiro em caixa, já foi repassado todo o valor para fazer a ala oncológica do Hospital Universitário, mas eu tive um problema com a licitação uma licitação muito específica, que precisa de um material muito específico, de um azulejo e não sei o quê. Então, eu vou atrasar o cronograma em 2 meses. Tem problema, doutora? Ora, para quem estava esperando a notícia de que não tinha dinheiro, eu achei 2 meses pouco, né? Um problema de pouca monta. Então, essa experiência... E aí, em 2016, eu tive a felicidade de ir ao Hospital Universitário. Houve uma solenidade no Hospital Universitário em que foi inaugurada realmente a ala oncológica do Hospital Universitário, que foi uma deliberação feita numa audiência de conciliação. Então, essa experiência, que eu considerei muito enriquecedora, serviu de parâmetro para essa experiência. Eu tentei reproduzir em vários outros processos, várias outras ações civis públicas, em que se discutia também direitos dependentes de políticas públicas, né? Então, esse novo modelo, que é um modelo construtivo no Piauí, a partir dessa experiência da ação civil pública, deu origem ao Círculo de Conciliação e Políticas Públicas.
ao Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, ou seja, nós pegamos aquele modelo, vimos o que tinha nele, que gerou esse resultado, e tentamos reproduzir em várias outras ações civis públicas que envolviam políticas públicas. E o que a gente percebeu? Que era uma particularidade daqueles processos e que deviam ser tratados com a atenção necessária, com a diferenciação necessária. Primeiro, a solução não era uma solução que o juiz tirava dos seus códigos, porque a solução em políticas públicas envolve conhecimentos que vão muito além do conhecimento jurídico. Então, não tem como o juiz fornecer uma solução pronta para aquele problema. O problema só pode ser construído a várias mãos. Né? E que mãos são essas? As mãos dos entes envolvidos, que, diga-se de passagem, são mãos enormes. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Um processo que nós temos lá é um processo do Rodoanel, que está sendo construído ao redor de Teresina. De forma desorganizada, o Rodoanel passou no meio de um assentamento do INCRA. Cortou o assentamento do INCRA no meio. Sem autorização, sem nada. Então, eu tenho 3 ações que discutem esse mesmo fato. Cortaram o assentamento no meio, retiraram areia e terra de onde não tinha sido autorizado. Enfim, a ação tem natureza ambiental, tenta proteger o direito dos assentados, várias providências. E aí, nessas audiências, que eu faço todas coletivamente, chamo o Estado, que é quem está construindo, chamo a União, né, que tem os direitos ainda sobre o assentamento, chamo o INCRA, chamo os assentados. Para dar um exemplo, e aí foram construídas soluções para para ressarcir, não financeiramente, mas para recompor o meio ambiente, no que foi alterado lá sem a devida alteração, sem a devida autorização, mas também foram construídas soluções em relação aos assentados, e essas eu achei particularmente interessantes, né, porque foram criadas umas caixas de passagem que são buracos assim do tamanho de um campo de futebol, mais ou menos, dentro do assentamento. E aí, o pedido do Ministério Público de início tem que refazer do estado originário, tem que recolocar lá e colocar a terra e manter o estado, retornar ao status quo. E os assentados disseram, não. Já que já tem isso aí, por que a gente não desenvolve uma atividade de piscicultura? Aí o Estado, que ia sofrer esse ônus de ter que retornar aquela terra toda para lá, e o IBAMA que disse, olha, voltar essa terra para cá vai ter que tirar de algum lugar. Enfim, os argumentos técnicos foram aparecendo na discussão. O Estado do Piauí acionou a sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano, acionou a Emater, acionou vários órgãos, e agora eles têm um projeto de piscicultura dentro do assentamento. Então, o que era um limão virou uma limonada, o que era um problema virou uma solução. Porque o juiz deduziu, não, que eu não tenho a mínima ideia de piscicultura nem de nada disso. Porque as partes discutiram o problema e estão construindo soluções coletivamente. Né? Um outro exemplo, assim, um outro princípio que eu considero assim, muito relevante, que se mostrou muito importante nesses processos, é o esgotamento do conflito. Porque aquela sentença do hospital universitário, o juiz poderia dar uma sentença. Determino que proíba o município de Teresina de negar atendimento aos pacientes do Maranhão. Ele poderia dar uma sentença dessa. Mas ele quebraria o município de Teresina. Dali a pouco, Teresina não responderia nem pelos seus pacientes, nem pelos outros. Então, seria uma solução? Seria. Resolveria as causas? Não. Talvez trouxesse até mais problemas do que soluções. Né? Então, é muito importante que você esgote o conflito. Outro aspecto muito importante lá, que foi percebido, é o respeito às considerações técnicas. Eu achei interessante que tem um processo lá que pede, nesse processo, é um processo que o Ministério Público Federal pede a criação de um Parque Nacional da Serra Vermelha, sob a alegação de que tem um resíduo de Mata Atlântica no meio da Caatinga, e, sendo isso tão especial, deveria ser protegido na forma de um parque nacional. Houve, antes da ação, um processo administrativo, e o processo administrativo caminhou. No final, quando já tinham feito todas as consultas públicas, quando já ia ser criado o Parque Nacional, o Estado do Piauí foi contra, porque desenvolviam atividade de carvoaria lá e, enfim, por razões políticas, não foi criado o Parque Nacional. E aí eles vêm à Justiça, agora o Ministério Público Federal, dizendo que essas razões não são legítimas e que o Parque Nacional deve ser criado. E aí várias ONGs participam das audiências, várias discussões, e numa dessas audiências eu achei muito interessante, porque veio o Instituto Federal do Piauí, que é matéria deles estudar a Serra Vermelha. Então, lá na disciplina deles da faculdade, eles fazem estudos e mais estudos sobre a Serra Vermelha. Então, eles vieram participar, trazendo esse olhar técnico, né, e essas particularidades científicas e biológicas que poderiam ser relevantes para a discussão.
Um aspecto também interessante da conciliação é que, dessa conciliação em políticas públicas, é que, na verdade, nunca, lá no ciclo de conciliação em políticas públicas, foi necessário designar um perito. Porque todas as controvérsias não são resolvidas na forma de você tem razão ou você não tem razão. As controvérsias, em geral, são resolvidas pelos órgãos técnicos do próprio poder público, que vêm, fazem o diagnóstico do problema e propõem soluções, por eles próprios, porque eles têm braços técnicos para isso, desde que se proponham, né, a fazer de maneira conversada. Esse outro aspecto muito importante é do enfrentamento das causas do problema, que ficou também muito claro no hospital universitário. Não adiantava dar uma solução que resolvesse só as consequências, mas não resolvesse as causas, né? Outro aspecto que me chama muita atenção, e que isso foi uma batalha muito grande lá, é que, não sei se acontece no processo dos senhores, mas nos meus acontece demais, a citação do Estado, União e município para contestarem uma determinada ação, e a discussão de ações extremamente complexas é uma discussão quase formal. São argumentos que não entram no mérito da ação. Né? Então, esse foi um combate muito grande que a gente fez, e quando eu intimo para participar de uma audiência de conciliação, eu não intimo só a Procuradoria. Eu intimo a Procuradoria, e se for um assunto da Secretaria de Meio Ambiente, eu intimo o secretário de Meio Ambiente, é o secretário de Saúde, eu intimo a Secretaria de Saúde, que não é uma questão, como eu já disse, meramente jurídica, é uma questão de matéria de fundo mesmo, de matéria fática, de saúde, de educação, de meio ambiente. Então, a intimação sempre é para o órgão jurídico, mas também é para o órgão técnico que cuida daquele assunto, para que a discussão possa, né, ser estabelecida. Uma outra constatação em relação a esses processos é que, normalmente, na maioria das vezes, a solução encontrada é diferente e, em alguns casos, até melhor do que o que foi pedido na petição inicial. Tem um caso lá muito interessante, que é da estação ferroviária. A estação ferroviária é o prédio mais antigo de Teresina. Está num estado de conservação péssimo. E lá funciona uma companhia metropolitana de transportes públicos. É um órgão estadual que cuida do metrô, mas o metrô... ele é uma empresa pública, né, mas que não cuida nem do prédio que ele tá instalado, e nem o metrô conseguiu ainda se desenvolver e realmente prestar seu serviço à cidade. Mas, nas audiências de conciliação, a CMTP vinha e dizia que não tinha dinheiro, e se fosse o IPHAN entrou com ação pedindo para tirar a CMTP do prédio da estação ferroviária. Aí a CMTP dizia, não, mas se eu for tirado, eu vou para onde? Além do mais, eu tenho que cuidar dos metrôs, os metrôs vão bater, os metrôs vão não sei o quê. Foi uma das poucas vezes na minha vida que eu vi problema de vaidade institucional. Eu nunca tinha visto, porque o IPHAN dizia, eu quero o prédio, eu quero restaurar o prédio em nome do patrimônio histórico, que é um valor constitucional. Aí o CMTP dizia, não, mas para o IPHAN eu não dou, esse prédio para o IPHAN eu não dou. Aí eu digo, e pode dar para outro órgão? Não. Se for outro órgão, eu posso até pensar, mas para o IPHAN eu não dou, isso em mesa de conciliação, assim. Mas o certo é que o IPHAN propôs, eu percebi que o problema deles era quase isso, era quase que uma disputa de forças mesmo, e aquele prédio tem uma importância tremenda para Teresina. Então, eu propus a eles que, no primeiro andar do prédio, que era o mais disputado, não fosse nem de um nem de outro, fosse para exposições, fossem salas de apresentações, enfim, fossem de acesso ao público. E aí, no segundo andar, seria o IPHAN, e ao lado, no depósito, assim, tem um armazém ao lado, também desocupado, seria da CMTP. Como eles perceberam assim, bom, não é meu nem deles, é do povo, aceitaram. Então, hoje, já está sendo feito o projeto para reformar a estação ferroviária, para a estação ferroviária ficar um prédio de acesso comum, para exposições, para eventos da população, enquanto o IPHAN fica no segundo andar e a CMTP fica ao lado. Né? Foi uma conciliação assim, que me tomou muito tempo pela indisposição das partes em conciliarem, mas houve uma solução que talvez tenha sido até melhor do que qualquer uma das coisas. Ou tirar o IPHAN e deixar o prédio, ou tirar a CMTP e dar o prédio para o IPHAN e o prédio ser só para gabinetes e para trabalho administrativo, ou deixar a CMTP lá e o prédio não ser cuidado. A solução encontrada foi outra, né? A solução encontrada foi garantir que o prédio fosse cuidado e também abrir para acesso à população. Né? Um outro princípio também que faz parte dessa iniciativa é a gradatividade de atuação, porque as soluções em políticas públicas elas não cabem eles não cabem no momento instantâneo de uma sentença. Não tem como você resolver causa, efeito e toda a complexidade de políticas públicas com uma caneta. Então, partindo desse pressuposto, existe um modo de trabalhar que é o seguinte: nós fazemos audiências cadenciadas
E nessas audiências cadenciadas são feitos cronogramas e, dentro daqueles prazos, os objetivos parciais devem ser cumpridos. Então, num primeiro momento, deve ser feito o sistema informatizado de transferência de pacientes do Maranhão para o Iuí. No segundo momento, Teresina tem que começar a aceitar os pacientes do Maranhão. E assim por diante, cada um com seu prazo e a justiça cobrando que aquilo que o ente público se comprometeu, ele cumpra dentro daquele prazo. Né? E, por último, o acompanhamento de resultados, porque para nós não basta que haja um acordo formal e que as partes vão fazer, não é suficiente. Eu considero que o processo só está resolvido quando eu vejo realmente aquele objetivo sendo cumprido. Então, a estação ferroviária ele só vai se encerrar o dia que a estação ferroviária estiver funcionando. Enquanto ela não estiver funcionando, eu considero que o juiz não fez seu trabalho, mesmo tendo a homologação de um acordo. Né? E no dia, eu achei muito interessante, porque realmente isso envolve uma mudança de perspectiva mesmo. É uma forma diferente de conceber a concretização de direitos. No dia da inauguração do Hospital Universitário, da ala oncológica do Hospital Universitário, veio o diretor, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a empresa que cuida de todos esses hospitais universitários do país. E aí ele falou, ele é engenheiro, ele nem médico é, nem jurista é, nem é da área do direito, nem nada. Então, ele fez uma observação que me chamou muita atenção, porque é a observação de alguém de fora olhando para o problema. Não é a nossa observação de quem está vendo ali todo dia. No discurso dele, ele falou assim, eu achei interessante esse processo, porque eu sempre sou chamado na justiça. Ou como réu, alguém querendo tratamento, ou alguém querendo posse, médico que passou em concurso, ou alguém exigindo alguma coisa de mim. Ou eu exigindo de alguém, eu exigindo orçamento, exigindo de alguém. Eu nunca tinha sido chamado para colaborar. Então, eu quero dizer que eu achei essa experiência muito boa. Podem me chamar para colaborar outras vezes. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Né? Então, rapidamente, era essa experiência que eu queria mostrar para os senhores. Propor que a tutela judicial dos direitos sociais seja uma tutela compatível com a natureza desses direitos, não para diminuir o caráter deontológico deles, mas para fazê-los serem efetivos, porque o problema de não se tratar os direitos sociais na peculiaridade deles é que eles acabam não sendo cumpridos. Ou porque você dá uma decisão que você não consegue fazer cumprir depois, porque se você mandar... Eu tenho um processo lá que é assim, que o juiz, o pedido é que a União, o Estado e o município sejam condenados a respeitar a lei número tal, do artigo tal, que garante que entre o diagnóstico e o início do tratamento do câncer decorrem só 60 dias. Aí eu vou fazer uma decisão liminar e dizer, imponho essa obrigação ao município, à União e ao Estado que decorra só 60 dias. Alguém vai cumprir? Se eles quisessem cumprir, eles já não estariam cumprindo. Quer dizer, é uma situação muito mais complexa do que poderia se imaginar uma simples ordem. Não é uma pretensão resistida por querer. Né? Então, são essas ações que precisam desse tratamento específico, e volto a dizer, não para diminuir o seu caráter obrigatório, mas, por um lado, para nós não nos furtarmos a nossa tarefa de fazer cumprir esses direitos. Não dizermos que é norma programática, não dizermos que é reserva do possível, não dizermos que isso é separação de poderes, que o judiciário não tem nada a ver com isso. Por um lado, evitar esse discurso, mas, por outro, ao conceder os direitos, concedê-los com a segurança de que eles vão ser cumpridos, e não uma ordem vazia. Né? Então, para encerrar, eu queria só mostrar o vídeo de apresentação do círculo, só para ficar melhor compreendido. Né? Eu até acredito que eu vou ficar boa aqui pela medicina, porque o Senhor pode abençoar e eu vou ficar boa. Meu nome é Maria Leal Soares, tenho 66 anos, nasci 25/5/50 e espero morrer com 100 anos. O Círculo de Conciliação e Políticas Públicas foi uma experiência que nasceu de uma inquietação na lida diária com os processos que envolvem políticas públicas. Porque a sensação de impotência nesses processos ela é muito grande, porque como esses processos eles não se enquadram na relação processual tradicional, o juiz se sente um pouco sem instrumentos para realizá-lo, para fazer cumprir as suas decisões. O Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, o que é? Ele é fruto do amadurecimento e da constatação de que alguns processos precisam de um tratamento diferente. Então, nós criamos uma forma de trabalhar baseada em princípios próprios, no procedimento próprio, com vistas aqui à efetividade das soluções. Quando essas audiências vão ser iniciadas, essas audiências do núcleo, eu costumo avisar as partes que o objetivo daquela audiência não é procurar culpados, o objetivo daquela audiência é procurar soluções.
a intervenção da Justiça Federal ao nosso empreendimento, aqui no caso dos quiosques, aqui na margem da Raul Lopes, está sendo fundamental, certo? Para que a gente possa conseguir esta ação a bom termos. Desde 81 que nós estamos nessa luta aqui e da parte da Justiça Federal nunca deixou a gente no desamparo. São processos que normalmente todas as partes concordam com o direito, ou seja, todas as partes que são ali, tanto o Ministério Público, que muitas vezes é o autor, como a parte ré, que é o poder público, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito à saúde, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito ao meio ambiente, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito à educação. A questão é como garanti-lo, não é? E quem vai pagar essa conta, mas não há dúvidas quanto ao direito, a dúvida é como fazê-lo ser cumprido. Quando a gente ocupou aqui, era uma área muito grande, a Universidade Federal realmente queria a sua reintegração de posse. E como muitas famílias, como eu também, que tenho uma casa aqui, a gente lutou desde o começo. A gente foi barrado várias vezes, teve várias ordens de despejo. Para consolidar foi bastante difícil, mas com a ajuda da Justiça Federal, a gente viu essa luz no fim do túnel. O Parque Universitário já está bem adiantado, calçado. Faltam algumas coisas, é claro, mas já temos posto de saúde, a gente está agora consolidado e a partir de agora seremos bairro, Parque Universitário. O governo do estado começou essa obra aqui dentro do Rodoanel. Nós procuramos um advogado que entrou com ação na questão da Justiça Federal e nisso o governo vem fazendo reunião com o Ministério Público e comprometendo em realizar os trabalhos aqui. Foi criado um círculo de conciliação em políticas públicas que se baseia em princípios próprios ligados à construção participada da solução, ao respeito aos argumentos técnicos, enfim, tem seus princípios, né? E além disso, ele tem o seu procedimento próprio, que é o quê? É um conjunto cadenciado de audiências com o objetivo de cumprir o cronograma construído conjuntamente. Comecei o meu tratamento lá em Água Branca, fiz lá ultrassom, daí a gente descobriu um problema sério. E desse problema sério eu vim ali para esse hospital de São Marcos. De lá eles acharam por bem eu me preparar para vir aqui para o HU. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem atendida, das primeiras vezes logo fui bem atendida, fiz biópsia aqui, foi uma maravilha. As enfermeiras é um amor de pessoa, parece que entende a dor da gente, né? Desculpa, é porque pela formatação não dá para aparecer o texto todo, eu não tenho como constatar. Mas são casos. Diante de um processo desse, o juiz poderia deferir o pedido e, naturalmente, quando ele deferisse, se o pedido é direito à saúde, o argumento é que o SUS é nacional e tudo mais, se ele deferisse o pedido, isso poderia ter consequências gravíssimas no sistema, porque você poderia falir o sistema de Teresina, você poderia sobrecarregar os hospitais de forma que nem os pacientes de Teresina conseguissem ser atendidos, poderia ter uma consequência muito mais prejudicial do que a situação anterior ao deferimento. Para resolver esse problema, nós convidamos o hospital universitário e propusemos a ele que ele abrisse uma ala oncológica para que pudesse atender. Bom, terminou meio abrupto, mas está à disposição aqui o vídeo, né? Deixa eu só... Eu até acredito que eu vou ficar boa aqui pela medicina, porque o Senhor pode abençoar e eu vou ficar boa. Meu nome é Maria Leal Soares, tenho 66 anos, nasci 25/5/50 e espero morrer com 100 anos. O Círculo de Conciliação em Políticas Públicas foi uma experiência
que nasceu de uma inquietação na lida diária com os processos que envolvem de trabalhar baseado em princípios próprios, no procedimento próprio, com vistas aqui. Nunca deixou a gente no desamparo. São processos que normalmente todas as partes concordam com o direito, ou seja, todas as partes que são ali, tanto o Ministério Público, que muitas vezes é o autor, como a parte ré, que é o poder público, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito à saúde, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito ao meio ambiente. Hoje a gente está agora consolidado e a partir de agora seremos bairro, Parque Universitário. O governo do estado começou essa obra aqui dentro do Rodoanel. Nós procuramos um advogado que entrou com ação na questão da Justiça Federal e nisso o governo vem fazendo reunião com o Ministério Público e comprometendo em realizar os trabalhos aqui. Foi criado um círculo de conciliação em políticas públicas que se baseia em princípios próprios ligados à construção participada da solução, ao respeito aos argumentos técnicos, enfim, tem seus princípios, né? E além disso, ele tem o seu procedimento próprio, que é o quê? É um conjunto cadenciado de audiências com o objetivo de cumprir um cronograma construído conjuntamente. Comecei o meu tratamento lá em Água Branca, fiz lá ultrassom, daí a gente descobriu um problema sério, e desse problema sério eu vim ali para esse hospital de São Marcos. De lá eles acharam por bem eu me preparar para vir aqui para o HU. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem atendida, das primeiras vezes logo fui bem atendida, fiz biópsia aqui, foi uma maravilha, as enfermeiras é um amor de pessoa, parece que entende a dor da gente, né? Diante de um processo desse, o juiz poderia deferir o pedido e, naturalmente, quando ele deferisse, se o pedido é direito à saúde, o argumento é que o SUS é nacional e tudo mais, se ele deferisse o pedido, isso poderia ter consequências gravíssimas no sistema, porque você poderia falir o sistema de Teresina, você poderia sobrecarregar os hospitais de forma que nem os pacientes de Teresina conseguissem ser atendidos, poderia ter uma consequência muito mais prejudicial do que a situação anterior ao deferimento. Para resolver esse problema, nós convidamos o hospital universitário e propusemos a ele que ele abrisse uma ala oncológica para que pudesse atender esse excedente de pacientes. E aí foi criado um cronograma de abertura dessa ala oncológica e eu tive a felicidade de participar, né, em 2016, da instalação dessa ala oncológica. O que eu tenho visto lá nos processos do Círculo de Conciliação Políticas Públicas é a gente conseguir obter resultados maiores do que o próprio pedido. No final de tudo, o Poder Judiciário existe para garantir a paz social com justiça. Então, essa finalidade do Poder Judiciário está sendo cumprida pelo Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, porque ele consegue garantir efetividade a processos de grande repercussão social que interferem na vida de várias pessoas, encontrando essas soluções de forma democrática. Então, eu penso que a finalidade do Poder Judiciário está sendo cumprida. Eu até acredito que eu vou ficar boa aqui. Bom, era isso, era essa proposta esse novo olhar para os direitos sociais numa perspectiva mais comunicativa do que adversarial. Era essa a mensagem da minha fala e eu agradeço a atenção de todos.